que estão afligindo tanta gente, né, principalmente quem é professor da educação básica. Então, por isso que a gente pensou em trazer como tema a educação básica à distância, a quem interessa e o que a psicologia tem a ver com isso. Então, para começar, eu queria, né, chamar o Marinaldo para falar um pouquinho, né, e dar as boas-vindas a todo mundo. E aí a gente vai fazer aquela rodada de falas de todo mundo que está participando da roda, vai poder, enfim, trazer suas questões sobre esse tema que é tão importante e que está, né, angustiando tanta gente, né? Então, Marinaldo Santos é conselheiro do nosso Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro, ex-presidente do Sindicato dos Psicólogos, psicólogo da Secretaria Municipal de Educação da cidade do Rio de Janeiro, psicólogo da Secretaria Municipal de Saúde de Mangaratiba, diretor do FENAPSI, que é a Federação Nacional dos Psicólogos. Boa noite, então, Marinaldo, por favor. Boa noite, Fernanda. Obrigado aí pela apresentação. Bem-vindo a todos e a todas ao nosso encontro de hoje, né? Com o tema Educação Básica à Distância a quem interessa, né? E o que a psicologia tem a ver com isso. É um tema esse que foi escolhido, né, da nossa live anterior, né? Nós, na realidade, estamos atendendo a uma demanda que foi apresentada na roda de conversa. Isso é muito bom, né? Porque a gente pretende fazer os encontros desta forma, né? Ao invés de nós escolhermos o tema, que o pessoal que participa que escolha para que a gente, então, possa fazer na live seguinte, né, a busca dos conteúdos e para que as pessoas também se apresentem, né? Que eu acho que, como eu já falei, né, na live passada, é muito mais importante para nós escutarmos as demandas, escutarmos a opinião daqueles que estão desenvolvendo um trabalho nas escolas, desenvolvendo um trabalho na educação, do que propriamente nós estarmos aqui só falando e as pessoas apenas ouvindo, né? E tem um detalhe, nós psicólogos adoramos rodas de conversa, né? Então, é uma marca, né? É uma marca nossa que, inclusive, a gente utiliza muito nas escolas, né? No contato com os profissionais, no contato com os alunos, a gente utiliza muito essa metodologia de trabalho. E está também assim nas nossas atividades no Conselho e aqui também nas nossas lives, né? Substituindo os encontros presenciais em função dessa pandemia que aí está. Né? Então, assim, esse tema ele vem buscar justamente, né, a necessidade que o pessoal colocou, né, quem participou do evento anterior colocou para a gente. E é, de uma certa forma, algo assim que a gente discute muito, né, como é que vai se fazer, como é que se vai construir, né, uma educação à distância para o ensino básico, fundamentalmente no ensino fundamental, né? Onde fica demonstrado, né, vamos dizer assim, as desigualdades sociais existentes no nosso país, né, e fundamentalmente aqui, cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, né, que na realidade é vamos dizer assim, um coração, né, do que acontece nesse país, né? Eu acho que vai ser um tema empolgante, né? E vamos aqui começar então, né, para a gente ter aí, né, as pessoas participando. Tá? E obrigado aí a todos pela presença e vamos em frente. Valeu. Obrigada, Marinaldo. Então, a Adriana, ela convidou algumas pessoas que são, enfim, professores, né, da rede municipal do Rio. Eu queria que ela apresentasse essas pessoas e, enfim, para a gente começar aí a fazer essa discussão. Bom, gente, boa noite. Eu faço parte do grupo, do núcleo. Eu sou Adriana, sou psicóloga também professora, e trouxe para essa roda de conversa duas pessoas muito queridas e dois profissionais muito competentes e que atuam diretamente no chão da escola, da escola pública. Tem a Simone Dória,
Aí a Simone Dória é formada em História, ela é coordenadora pedagógica de escola pública, professora do ensino fundamental e professora também da educação infantil, né? Olá, Simone, dá um tchauzinho aí para a gente ver. Também convidei o William de Paula, o Ninho do Vidigal. Ele é formado em Educação Física, é capoeirista, ele agora é recém-conselheiro tutelar, eleito democraticamente, muito bem eleito, e está aí com essa missão de dar voz, né, e cuidar dessa galera, né? Então, acho que a gente tem duas pessoas muito bacanas que podem contribuir bastante nessa troca que a gente está iniciando agora. Cadê? Simone, você quer falar alguma coisa? Ninho, quer comentar alguma coisa? Deixa a professora Simone aí primeiro, para depois eu dar boas-vindas. Tudo bom? Boa noite, gente. Está ouvindo? Sim. Bem, gente, eu tenho quando a Adriana fala de pé no chão, professora sempre pública, com muito orgulho, do interior do Espírito Santo, com muitas experiências também de educação no Espírito Santo, né, onde existe um outro perfil de escola, e há 20 anos galgando caminhos pela cidade do Rio de Janeiro. Então, eu tenho muito orgulho dessa história, porque eu fiz um caminho inverso àquilo que todo mundo espera, né? Como a Adriana falou, eu sou formada em História, e eu vinha... quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu vi que as pessoas estudam muito pouco História. E eu falava, gente, eu precisava... No início era uma necessidade de trabalhar. E quando me chamaram para trabalhar lá em Santa Cruz, um desafio danado, projetos, inclusive no Vidigal, eu entendi que eu era muito boa. Mas você não é questão de uma modéstia, não. Esse chão da escola pública me fez muito forte. E mexer com criança é um aprendizado. Ser coordenadora hoje pedagógica numa escola pública em Ipanema, uma escola bem localizada, passei 8 anos lá com a Adriana, minha chefe, né? E esse cargo de 3 ou 4 anos é uma coisa que veio que a gente agarrou com a mão, assim, por uma força de trabalho, né? E foi me apaixonando pelos menores. Então, hoje, no meio dessa pandemia, com essa paixão toda, e com essa experiência toda, eu trabalho numa escola com 311 alunos, 140 alunos são de 4 a 5 anos. E eu tenho a outra metade da escola com 6, 7, 8 anos. Todos oriundos, em 80%, da comunidade do Cantagalo. Subir primeiro o Vidigal, e hoje ter conhecimento dessa comunidade me faz cada vez mais firme nesse caminho de educação que a gente sonha, pensa, para que possamos diminuir essas desigualdades, né? E olha o desafio que neste momento, com tudo isso que é oferecido para a plataforma, voltando aí para o nosso assunto, como fazer uma criança da educação infantil, da alfabetização, meu Deus, ter acesso a alguma coisa que eu possa oferecer para ele, né, por vias digitais, sem... como? Isso é um desafio para a escola. Então, a gente, desde o dia 23 do 3, a escola vem debatendo, vem conversando, e graças a Deus eu ainda tenho uma direção que me dá um pouco desse apoio. E
por eles, a gente ter muita a comunidade na mão, nós podemos dizer não a algumas coisas que não são impostas, né? Como fazer com que essa criança que mora tanta gente, às vezes, numa casa tão pequena, que não tem papel, que não tem lápis, alcançar alguma coisa que a escola possa oferecer. E aí vem aquela coisa que a gente aprende, né? Como fazer educação sem... Educação é feita com afeto, né? Como fazer esse afeto à distância, né? É uma coisa que a gente vem discutindo, que a gente vem buscando, foi por isso que eu aceitei o convite de estar aqui hoje. Tá? Tem algumas coisas a colocar, umas experiências. Nessa pandemia eu andei caminhando um pouco pela comunidade, vendo meus alunos, conversando com lideranças comunitárias. Eu tive esse trabalho, né, de estar na escola 2, 3 vezes. E vejo que o meu alcance ainda é muito pequeno. A gente tem algum retorno, mas ainda é muito pequeno. Esse alcançar essas crianças de 4, de 5, de 6, 7. A minha escola, as crianças mais velhas têm 8 anos. Imagine o que é muito complicado, tem sido muito complicada essa experiência, apesar de ter professores ótimos, né? Talvez seja o grande problema do sistema, é que eles não acreditem que nós temos professores ótimos, né? Com a palavra ioninho. Opa, tudo bem? Está todo mundo ouvindo? Sim. Eu quero, assim, simplesmente desejar boa noite a todas e a todos por esse encontro maravilhoso. Falar de educação está ligado à minha vida, porque a minha vida foi pautada na educação, principalmente na escola pública. O mais difícil é me apresentar, né? Porque a gente sempre fala na primeira pessoa. Eu tenho, eu posso, eu cursei, eu viajei, eu saí fora do país, eu voltei. E quando, de fato, aqui a gente está buscando nós. Nós estamos fazendo, nós estamos construindo, nós estamos apontando uma solução, nós estamos militando na educação, mas, como nós não nos conhecemos ainda, eu vou seguir um pouco o protocolo. Meu nome é William de Paula, meu apelido é Ninho Vidigal, sou morador do Vidigal desde que eu nasci. O Vidigal me alfabetizei, estudei no CIEP, Nação Rubro-Negra, e ali, se tivesse até o 3º grau, estaria ali com certeza, porque o tempo do CIEP era o melhor tempo, né? Eu fui um dos fundadores do CIEP Nação Rubro-Negra. Depois cresci, fui para a faculdade, viajei, saí, fui morar na Europa, voltei e tenho um trabalho social no Vidigal. Então, quando eu fui convidado para estudar aqui esse tema, eu fui ali pegar a LDB e os parâmetros curriculares nacionais para saber a relação, o que eles falavam em relação à pandemia ou à endemia nos aspectos da deliberação para a escola pública, e não havia nenhuma sinalização sobre esse conceito. Então, acho que isso vão ter várias rodadas, a gente vai aprofundar no tema. Primeiro, falar dessa felicidade que nós estamos aqui. Eu estou com a minha máscara aqui, estou com o meu álcool gel na minha proteção, estou com a minha Constituição, principalmente o 6º artigo, estou com o ECA, né, o Estatuto da Criança e Adolescente, que é o nosso grande norte. E a psicologia, nesse sentido, ela é muito importante porque traz à luz a questão dessa família fragilizada, a questão dessa família que está com uma dependência social, química ou mental. Então, o serviço da psicologia, nesse momento de fragilidade social e econômica, nesse momento que estamos confinados, ela é de extrema importância. E daí, nesse sentido, é bom lembrar para a gente apontar soluções. Então, se a gente tiver uma outra oportunidade, a gente lançaria para discussões futuras situações hipotéticas de cada um de nós dessa sala, se fôssemos secretário de saúde,
o que nós faríamos para poder combater esse sistema neoliberal que estão tentando empregar na educação. São exercícios que a gente poderia criar. O segundo exercício que eu aponto é tirar daqui um manifesto para a gente formular e deixar de criação desse coletivo, tanto da educação quanto da parte da psicologia, e depois a gente criar deliberações e normas e apontar soluções. Então, não vou me ater mais, porque tem muitos participantes para se apresentar também. Eu sou Paulo Freire, eu sou Jean Piaget, eu sou João Batista Freire, eu sou Mahatma Gandhi, Martin Luther King, eu sou essa turma toda. Forte abraço, só a luta muda a vida e vamos que vamos. Valeu, Ninho. Obrigada também, Simone. Então, alguém quer comentar alguma coisa, complementar a fala aí dos nossos colegas? Ninguém está se inscrevendo ali, mas se você quiser abrir o microfone. Ó, Paulo pediu para falar. E a Adriana. Então vamos na. Você quer falar, Marinaldo? Se inscreve também, depois ou agora? Pode me inscrever. Vamos ver aí o que surge das falas, que eu ia dar um pontapé, mas deixa as falas surgirem e a gente vai caminhando junto, tá? Eu estou cheio de vontade de dar pontapé também, mas eu estou querendo ouvir o pessoal. Então, vamos lá. Paulo, depois a Adriana, depois você, tá bom, Marinaldo? Vou botar assim. Vai lá, Paulo. Ok. Primeiro, assim, é muito gratificante ouvir a fala do William, né, e da Simone, trazer para a gente um pouco essa questão de como está sendo a vivência dentro das comunidades, porque a gente sabe que, historicamente, são elas que sofrem os primeiros embates aí em tempos de diferenciação de realidade, né? E quando o William toca na questão da legislação, é interessante a gente pensar que faz pouco tempo que os parâmetros eles foram reeditados, né? E ainda assim a gente continua não tendo nenhuma orientação nesse sentido, né? Apesar de o Estado ser considerado o provedor do direito e do acesso à educação, a gente continua na mesma realidade. Foi feito o processo de ampliação, né, e democratização de acesso, mas não se pensou em qualidade, em instrumentação, em formação e em oferta de uma educação que possa, de fato, permitir a emancipação e a inserção dessas crianças posteriormente numa sociedade onde eles possam ser os agentes transformadores, né? Então, quando a gente olha para a realidade e o dia a dia, entender que não há possibilidade, por exemplo, de agora a gente tratar, já não havia antes da pandemia, né? Mas agora com a pandemia, essa possibilidade de tratar com igualdade os alunos e as famílias torna ainda mais importante o trabalho de vocês, né? Junto às comunidades, porque é onde a gente tem talvez a maior quantidade de alunos que precisem de uma atenção constante. E eu acho que o William pode trazer para a gente algumas experiências interessantes com relação à ação conjugada aí como conselheiro tutelar, né? Porque as demandas agora elas podem ser bastante expressivas, porque a gente tem que pensar no contexto da violência psicológica que as crianças podem estar sofrendo dentro de casa por parte da família, que muitas vezes não tem condição e nem alcança a ideia do que seja uma educação à distância, de uma educação remota, do uso de ferramentas, né? Então, pensar na possibilidade de formação de alguns traumas ou até mesmo de alguns medos com relação a esse processo vale a pena ser discutido. Com certeza, com certeza. Não sei se a gente abre mais para algumas perguntas, depois a gente responde, mas eu posso responder essa agora, que já estou aqui. Tá, vamos lá, vamos na sequência. Aí depois a Adriana fala e o Marinaldo. Tá, beleza. Então, antes da gente entrar na questão do mérito, nós precisamos lembrar que nosso país ele tem 520 anos. Você tem o primeiro Ministério da Educação, que ele foi criado em 14 de novembro de 1930.
olha o quanto nós somos recentes e novos. A gente pensar a educação nesse modelo atual é pensar que a gente tem o último país que aboliu a escravidão, que foi abolida a escravidão, o país que tem um Ministério da Educação que foi criado na era de Vargas, em 1930, e você tem nessa consonância essas leis que foram criadas muito tarde. E aí depois você tem o coletivo dos autores, os PCNs, que eles até apontariam a questão de trabalhar de forma transversal. Nesse contexto, aí você jogando agora para o sistema dessa educação que eles estão querendo implantar, do trabalho remoto, ainda nem no PCN, nem nos PCNs, no parâmetro curricular nacionais, tem essa normativa. Então, a gente vai precisar se reinventar nesse sentido. E quando a gente coloca para a questão do Conselho Tutelar, olha, todo dia já está chegando casos, é preciso a gente chamar a CRE, a segunda CRE, né, que atende aqui a nossa área da Zona Sul, para provocar a CRE, para que venha uma deliberação, uma normativa, porque os pais já estão chegando na porta dos conselhos tutelares, não aguentando a criança estar em casa em tempo ocioso. E para além disso, as escolas particulares, os colégios particulares, eles estão quebrando nos seus aspectos econômicos e estão transferindo as crianças para a escola pública. O que você tinha, então, no começo do ano letivo, aquela fila de espera que não fazia andar nem pelo decreto, agora você vai ter uma outra problemática, que são as crianças oriundas de colégios particulares tentando ingressar na rede pública. Então é preciso pensar educação, mas acionar os órgãos competentes. Aqui no Vidigal, por exemplo, nós não esperamos alguma resolução do decreto municipal para a gente começar a agir. Juntamos os coletivos, vários grupos de WhatsApp, que é uma coisa mais chata do mundo da vida, mas a gente precisa nesse momento. Começamos a juntar as ONGs para entregar cestas básicas. Depois, a gente percebeu que não estava sendo tão eficiente entregar cesta básica, que é preciso trabalhar a consciência das pessoas, evitar a proliferação das pessoas nas ruas. Então, a gente utilizou carro de som, colocamos vídeos com pessoas de referência da comunidade para poder dar um recado, e depois a gente começou a trabalhar até na questão da proteção dos animais, que as pessoas estavam tirando mantimento da cesta básica e colocando, dando para os animais. Então, assim, é todo um trabalho coletivo que é para além da escola. O que a gente precisa apontar, que depois se normalizar? Essa escola precisa estar aberta. Essa escola não pode ficar só no tempo da aula. Essa escola, ela precisa dialogar com a comunidade. Então, você precisa juntar, trabalhar em rede de integração e de proteção. O que seria isso? MEC, Conselho Regional de Educação, as entidades locais. Oi, Ninho, tá cortando, a gente não tá te ouvindo. Deu uma travada, parece. Mas acho que foi só o dele ou de todo mundo? Acho que só o dele, né? Tá. Vamos ver se ele volta. Senão, eu acho que vamos fazer o seguinte. Como pra gente não ficar travado também, Adriana, faz o comentário aí que você estava na fila, e aí quando ele voltar, ele termina o que ele estava falando. Não, é só uma observação na fala da Simone e do William, e meio que parece que tem uma coisa conspirando e meio em sintonia, que é a questão, eu entrei falando da questão da legislação, né? E o Ninho vem e complementa isso de uma forma muito, muito interessante, e muito de quem está próximo, e muito de quem está no chão, como a Simone gosta também de falar, das pessoas se reunirem e da gente fazer manifestos e da gente reinventar essa questão de como a escola precisa funcionar qualitativamente, como o Paulo também fala, e a gente fazer essa força e discutir sobre isso, porque já há algum tempo vem tomando... as corporações financeiras vêm tomando o lugar da educação.
né? Então, a sensação que me causa é que se aproveitam dessa pandemia para inserir mais essa perversidade, né, na educação. E aí, lógico, né, exaltando aí as diferenças, né, mas a educação como um todo fica totalmente comprometida. E a gente segue adiante discutindo. E eu queria também sublinhar muito uma fala que a Simone teve, que me chamou bastante atenção, foi quando, se não me engano, ela falou que quando se tem a comunidade, né, o entorno na mão, a gente tem uma liberdade de dizer não. Eu entendo isso quando se tem uma boa relação com os responsáveis, com aquela comunidade escolar, se decide meio no coletivo o que vai ser feito ou não. Até porque, e aí é importante a gente saber, não há uma lei que obrigue e que respalde essa educação à distância. Então, está no nosso momento, estou pegando para mim também, é difícil não pegar, né? Mas está no momento da gente realmente fazer esse coletivo crescer, ir atrás, em busca, lutando, né, uma fala junto ao MEC, junto às coordenadorias de educação, né, com toda a nossa força, reinventar essa história, mas reinventar essa escola não como a gente vem escutando, na minha opinião, vamos nos apropriar das novas tecnologias e reinventar a escola nesse sentido. Não, é reinventar a escola para além do conteudismo, né? E, enfim, eu só queria apontar essas duas questões que me chamaram bastante atenção na fala dos dois. E eu acho que o Minho ainda não voltou, né? Ele caiu. Daqui a pouco ele volta. Marinaldo, você está inscrito, depois é a Simone. E, gente, quem quiser mais falar, que eu estou vendo aqui nos comentários, mas eu não entendi se a Margarida está querendo falar. Quem quiser falar, escreve, quero falar, alguma coisa assim, para sinalizar aqui, para eu não ficar perdida. E eu estou também de olho aqui nos comentários do Facebook, porque as pessoas que estão assistindo pelo Facebook, se quiserem fazer perguntas e comentários, lá comentários eu já vi que tem muitos, boa noite. Mas se quiserem fazer outros comentários e algumas perguntas e tal, as pessoas estão concordando com a fala de vocês também. Quem está aqui, ó, a Daniela perguntou, se pode perguntar. Coloca, ou você pode fazer a pergunta abrindo seu áudio, se inscrevendo para falar, ou escrevendo aqui também nesse chat, não tem problema não. Tá bom? Vou pedir para o Marinaldo, então, falar, por favor. Então, obrigado, Fernanda. Então, assim, aqui a Adriana aí fez a colocação importantíssima, e também tem outras questões que eu acho que a gente tem que começar, né, a pensar, né? Quer dizer, eu vou colocar aqui umas questões que foram me vindo à cabeça, né, no momento das falas, né, mas também tem a grande questão política do uso da educação à distância. Né? Eu acho que a gente tem que começar a pensar sobre isso daí. Mas vamos colocar algumas questões que começou a me surgir aqui, né? E eu vou colocar assim em forma de perguntas, são várias, né? Vamos problematizar um pouquinho essa relação da escola com o aluno, essa relação com a família, né? Então, assim, como é que as famílias estão lidando com esses encontros online se não tem, vamos dizer assim, se não tem não conhecem profundamente a tecnologia, né, para que possa, de repente, estar auxiliando os seus filhos, né? E aquelas famílias que não conseguem ter o acesso, né, à tecnologia devido às suas condições, devido à condição social. Como é que elas estão encarando, como é que elas estão pensando essa exclusão que está acontecendo, né, na prática? Né? Quer dizer, a criança ela já é excluída pela presença, né? Quer dizer, se é um ensino, uma educação presencial, isso também, de uma certa forma, fomenta uma certa exclusão desse aluno por uma não aprendizagem, né? Então, assim, esse direito básico da aprendizagem do aluno, ele aumenta na medida em que isso se dá por um meio remoto,
né? Quer dizer, essa relação direta que ele teria com o professor, como é que fica esse afeto, né, que é dado dentro da escola, que é feito dentro da escola, como é que fica isso dentro de um uso, né, de tecnologia, uma vez que não tem esse encontro ao vivo, né? E como é que esses alunos estão se sentindo por essa exclusão? Sabe, eu acho que são coisas que a gente tem que começar a pensar. E também, assim, os professores, como é que eles estão se sentindo por não conseguirem atingir a todos os alunos? Né? A gente tem mais ou menos uma amostra de encontro com escolas, de encontros remotos, de que, no máximo, 30% né, são atingidos. Então, assim, e os outros 70%, como é que fica? Né? Quer dizer, estamos, então, aí, no caso, aumentando essa exclusão, né? E essa relação do aluno com a escola, como é que fica? Né? Como fica o direito à aprendizagem que esse aluno tem, que ele não está conseguindo exercitar, e nem a escola está conseguindo oferecer para ele esse direito à aprendizagem. Como é que fica esse ano letivo, que para mim já acabou? Né? Pensar em questões de conteúdo nesse momento, eu acho que é a pior coisa que pode acontecer dentro de uma educação. Né? Eu acho que a gente tem que considerar aí, né, que esse ano já foi. Não se tem condições de recuperar o que já foi. Né? A gente perdeu. Né? E que interesse é esse? E aí eu quero colocar aqui uma questão também né, que é política, né? Que interesse é esse de se fomentar o ensino à distância, aproveitando-se dessa situação em que nós nos encontramos hoje? Né? Que grupos são esses que estão, né, tão desejosos dessa educação à distância, dando condições para que se criem plataformas, né, de ensino à distância para a educação básica? Né? Houve aí uma live, né, sobre tecnologia e educação, eu não pude assistir, mas feito por uns professores, né, de São José do Campos, de São Paulo, e por um grande publicitário, Everton, né, em que eles discutiam esses interesses da iniciativa privada em criar essas plataformas e ter, né, como pagamento os dados daqueles que iriam acessar essa plataforma, para que pudessem fazer trabalhos publicitários de ofertas de produtos. Então, é controlar, na realidade, o consumo dessas pessoas, né, e não permitir que eles possam, né, fazer as suas próprias escolhas, se desejam ou não consumir, se tem a possibilidade de consumir também, quer dizer, que é o grande problema que se arrasta aí do povo, né, das condições materiais hoje que é colocado para o povo brasileiro. Né? Então, assim, o que eu quero também colocar em discussão é, né, que interesse há em se criar plataformas para o ensino básico. Tá? Como se dá isso? Quer dizer, vamos começar a pensar um pouco de que nada é de graça. Né? Quando essas empresas elas desejam ofertar plataformas grátis a algumas prefeituras para que se possa fazer o ensino à distância nesse momento ou em futuros, né? Quer dizer, isso não é de graça. Isso vai ter um pagamento. Né? Então, assim, é algo que a gente tem que começar a pensar também, que interesse empresarial há em tornar a escola pública um centro de negócio. Então, é isso que eu queria colocar um pouco para se pensar. E eu queria complementar o que você está falando, pensando, além do interesse econômico, né, dessas empresas de educação, a gente tem que pensar também no interesse ideológico desse grupo que está no poder, né, que é extremamente interessante e conveniente que, nesse momento de isolamento físico, que todo mundo está tendo que se submeter,
né, que eles possam implantar, né, aberrações que estão tentando já há algum tempo, né, como, por exemplo, amordaçar os professores, né, através de projetos como Escola Sem Partido, porque a gente sabe que nessas plataformas, né, eu tenho o depoimento de alguns professores com quem eu convivo, né, eu não sou professora de educação básica, né, e a nossa universidade, né, sou professora da Universidade Federal Fluminense, a gente está, né, enfim, numa disputa grande agora, porque a gente é contra, né, a exclusão de uma parcela significativa dos alunos, e educação à distância, nesses moldes, é excluir, né, da forma como está sendo feita. A gente sabe que uma parcela enorme dos alunos, inclusive dos alunos de ensino superior, tem acesso extremamente precário a essas tecnologias, à internet, né? Então, os nossos alunos, né, a gente está fazendo um levantamento, inclusive para saber, né, quantos por cento, mas a gente sabe, né, que não chega perto nem de 60% dos alunos. Então, assim, e os outros que vão ficar excluídos? Eles não vão ter direito a essa educação? Então, e aí a gente fica preocupado também, né, o que eu tenho conversado com muitos professores de educação básica, quem está ali olhando, fiscalizando e tomando conta dos conteúdos que estão sendo colocados nessas plataformas, né? Os professores estão perdendo a sua autonomia cada vez mais, estão perdendo a sua liberdade de cátedra, né? Isso é muito grave, né? A gente tem já há algum tempo uma perseguição que está acontecendo a muitos professores de todos os níveis, né? Por esses grupos ideológicos, e agora com esse tipo de relação de ensino, você tem uma condição de vigilância e punição maior ainda, né? Os professores da secretaria, tanto do município do Rio quanto do Estado, acho que do Estado, né, que foi na semana passada, isso foi denunciado, e eu até parabenizei os professores por terem se organizado para fazer, né, para poder cobrar isso, porque eles foram, não sei se todo mundo está sabendo disso, mas eles tiveram um corte, algumas pessoas perderam R$1.000 e poucos do seu salário, de cortes retroativos, em vários benefícios que eles recebiam, né? Isso sem falar de todo o gasto que os professores estão tendo a mais para poder ter uma internet decente, para fazer, enfim, os professores viraram youtubers, né? Estão fazendo lives o dia inteiro. Quem dá aula na particular e na pública está trabalhando 60 horas por semana, né? Enfim. Então, tem todas essas questões que não estão sendo levadas em conta, né? Eu conheço alguns grupos de psicólogos que estão fazendo atendimento só de professores, né, dado a situação desesperadora de muitos deles, com crise de ansiedade, com crise de pânico, né? A gente sabe de um aumento de questões de saúde mental, né, que é muito grave, muito sério, né, para esse grupo de profissionais de educação. Enfim, então, deixa eu passar a palavra aqui para a Simone, senão eu vou ficar falando muito. Pode ir lá, Simone, por favor. Vocês estavam colocando a quem interessa, né? Antes de falar de escola, né, essa questão da pandemia coloca em xeque a nossa política pública, tanto voltada para a saúde como voltada para a educação. E aí entram duas figuras, que são os secretários municipais, e entra a figura do excelentíssimo ministro da Educação. Bem, os secretários ainda defendem um distanciamento, uma tentativa, mas o ministro ele defende o EAD e não defende o distanciamento, né? Então, a quem interessa isso? Eu estava vendo, eu acho que a gente viu a mesma live aí de lá do pessoal de São José dos Campos, a questão das grandes plataformas de ensino, as escolas particulares, as telefonias, grandes empresas de telefonias que andavam tendo problemas sérios e agora já estão conseguindo alguma estrutura. E isso, gente, num estado onde a elite brasileira, né, vê a educação como negócio. Para vocês terem uma ideia, hoje a educação básica no Brasil, ela movimenta 232 bilhões. Sendo que no Rio de Janeiro, a nossa educação básica de ensino fundamental até o 9º ano movimenta por ano a faixa de 6,5.
Então, eles não querem educação, né? Eles não querem educação, eles querem enriquecer com educação. Tem muita gente enriquecendo com isso. Quando você falou aí dos descontos, foram os descontos do município. Professores do município se reorganizaram essa semana, houve um desconto, uma coisa assim absurda, né? A gente tentando se virar. E quando ele fala, o professor Marinaldo, né, fala de que qual é o sentimento que nós professores temos, né? Para quem tem esse pé no chão, é a sensação de que, primeiro, no nosso caso, né, no nosso caso, eu sempre converso com as minhas professoras assim, a gente não pode deixar morrer o vínculo. Vamos estar falando com essas crianças por WhatsApp, por Facebook. Eu tenho a sorte de trabalhar numa escola menor, de uma comunidade que abraça um pouco mais a escola. É Facebook, é internet, a rádio comunitária, que ajuda pra caramba a gente. Então, a gente deixou claro à comunidade que a gente tem o compromisso de voltar, estar revendo, recomeçar. Seja em setembro, seja em dezembro, seja o ano que vem, é o compromisso de recomeçar. A gente tem visto aulas de pessoal de escola particular, as boas escolas particulares do Rio de Janeiro, com crianças até 5 horas na frente de um computador. E os professores já em estado de esgotamento. Eu acho que nós vamos, nesse retorno, nós vamos ter uma situação muito caótica. Eu não entendo muito de saúde mental, eu não posso falar muito, mas eu vejo pelos meus professores, os nossos professores, né, com quem eu convivo, a gente está o tempo todo buscando, muitas vezes, aquilo que você também não tem, né? E tentando ter foco nessas crianças, na nossa comunidade escolar. Porque tudo isso que você está vendo acontecer no país, sabendo que a educação está virando um negócio, né? Pensando também, aí existe uma situação dupla, porque você também tem o seu filho em casa, que é de uma escola pública, né? Que adotou uma postura de que não existe ensino à distância. A educação de qualidade ela não é feita à distância. Eu tenho uma filha na faculdade também. Aí vem aquela coisa dupla, meu Deus, será que a gente está fazendo o caminho certo? Então, eu acho que a gente vai voltar, quando voltar, se voltar esse ano, primeiro com a força do compromisso de que a gente precisa de um recomeço. E com as crianças e com a gente mesmo. E que a gente também precisa se reestruturar e dar foco, porque todas as questões políticas, educacionais e de saúde também têm influenciado muito naquilo que a gente tenta fazer. Né? Quando você vê os domingos que têm sido caóticos assim, para mim, que são os dias das manifestações, a gente conversa os domingos, as segundas com as professoras, então tem sido muito, muito difícil. Os números da pandemia, então eu acho que vai ser um desafio, né? Um desafio para a escola e um desafio pessoal, né? É o recomeço, tá certo? Obrigada, Simone. Estou pensando muito em todos esses desafios aí desse retorno mesmo complicado. Então, a Daniela fez uma pergunta, ela era a próxima, né, mas ela pediu para eu ler a pergunta dela. Ela fala o seguinte: sou professora de escola municipal do Rio, sou contra a EAD para a educação básica implementada da forma atabalhoada e substitutiva ao ensino presencial. Mas, ao mesmo tempo, como fica a visão que a sociedade terá da escola pública do seguinte debate: a escola privada oferece EAD e a escola pública não? Aí, né, ela comenta que Marinaldo já nos deu pistas sobre interesse econômico e fala, né, que eu citei a questão da ideologia perversa vigente. E aí ela deixa uma pergunta para a gente pensar.
temos que ter voz para denunciar o que está por trás disso. Mas como? Aí... Eu queria dar uma contribuição nessa pergunta e na pergunta anterior, se pudesse, não ter ninguém inscrito. Tá cheio de gente inscrito. Eu queria só contribuir então com a resposta. Tá, é porque você não terminou, Ninho, aquela hora que você caiu. Então, fala agora para terminar aquela fala e para complementar, enfim. Mas eu preciso dar a sequência aqui, porque o povo começa a ficar ansioso, né? Porque não fala. Não, é isso mesmo. É sobre a atualidade agora, sobre essas questões que estão. Aquela eu caí, não vou muito voltar atrás nela, não. Só queria falar, quando vocês provocaram a questão, essa educação está a serviço de quem e para quem? Primeiro, a gente tem que entrar em algumas discussões. Seria leviano a gente pensar que a informatização não seria plausível para a educação. Um dia sonhamos com isso. A grande questão é o modelo com que ela está se implantando na velocidade. É essa que causa dúvida. É claro, a gente pretende ficar com a tecnologia, com a informatização e caminhar com o desenvolvimento tecnológico. Então, aí eu aponto as grandes instituições que estão por trás. A Unesco, o Banco Mundial, são esses os interessados. E a OCDE. E aí, em consonância com quem? Com o Google, com o Facebook, com o Zoom, com o Microsoft, com o Instagram, com o YouTube. São essas ferramentas, são essas empresas que estão por trás e que vão capitalizar muito em cima da própria educação básica. É isso que está em jogo. Não é a gente falar não e ter resistência à questão da tecnologia e da informatização. É como saber que isso vai se dar. Nós sonhamos que cada aluno pudesse ter seu computador na sala de aula. Há 2 décadas atrás, nós sonhávamos com isso. Que ele pudesse pesquisar. A grande realidade, bota um computador, o aluno vai jogar. Vai para o jogo, que ele não vem sendo preparado pedagogicamente com esses instrumentos. E é preciso também a capacitação para os professores, para que eles usem essas ferramentas. E aí que a gente começa a discussão dessa problemática. Não adianta lançar essas grandes empresas querendo captar por trás se você não tem uma capacitação de preparar e se você não tem os alunos aptos para usar esse serviço. Isso deveria ter sido feito há 10 anos atrás, numa questão progressiva, né? Pedagógica progressiva, prática pedagógica de ensino à informática 1, 2 e 3, do jeito que eles estão querendo botar, é a capitalização, a privatização da educação, a qual o professor que está precarizado nas suas atribuições, né? Regido ali pela CLT, tem voluntários ali, os servidores públicos, você vai quase que trabalhar como se fosse o Uber. Então, era essa contribuição que eu quero dar, e já emendando na resposta dessa telespectadora que colocou aí, que a escola privada já está fazendo isso e a educação pública não. Ok, vamos juntar uma tecnologia com a outra. Você bota 2 matérias AD ali, mas a educação precisa ser presencial. Então, o nosso discurso aqui, ele tem que estar apontado nos 2 sentidos. A gente falar... somos contra, mas apontar uma solução. Por que não? Primeiramente, acabar com esse ano letivo. Segundo, se manter o aspecto das aulas agora de forma remota, não vai ser eficiente e não eficaz. E a partir do ano 2021, você começa a ter estratégia de planejamento. E faço uma crítica aqui, política, à questão dos professores. Muitas das vezes, quando a gente convoca a manifestação lá na Alerj, no centro da cidade, sobre a categoria dos profissionais que estão em sala de aula e que tem professores que são contra a greve, isso nos dói, porque a gente está brigando pela categoria e nem todos os professores estão aderindo à greve e à própria condição. E aí, quando tem um sistema neoliberal e capitalista querendo implantar isso, fica todo mundo com medo e que não sabe usar a ferramenta. Então, é necessária a vocação que você escolheu, professor, em sala de aula, não é necessário, eu sei que você fica cansado,
de dar suas 40 horas ali, ainda ter que trabalhar em outra escola, mas é necessário também, quando tem esses encontros, essas rodas de discussão, esse planejamento coletivo junto ao CEP, ao Sindicato da Educação, e não estamos falando de questão de correntes políticas, não. Pode ser você que esteja nessa sala aqui, que tem uma outra ideologia partidária e tudo, que esteja tão insatisfeito com a gestão dessa secretaria municipal, estadual e federal. É a questão da sua vocação na sala de aula como educador. O que nos traz aqui é isso. O que nos une é mais importante nesse momento do que aquilo que nos divide. Você só vai avançar e conseguir suas pautas se você for para a rua também, quando for proposto uma greve, para lutar pela categoria, para não diminuir. Nunca que a gente pensou que o salário do servidor estaria tendo atraso. E de 4 anos para cá está tendo. Então, finalizo aqui a minha contribuição. Vamos lá. Obrigada. Margarida, você se inscreveu? Boa noite. Parabéns pelo debate. E eu não vou ser extenso na minha fala, porque o Mariano e a Soraya tocaram em pontos que eu ia fazer a minha reflexão, né? Mas vou ficar... Marinaldo. Oi? Alô? Não é tá ouvindo? Mariano, é Marinaldo. Tá. Pode falar, Margarida. Então, tocaram na questão que eu ia colocar aqui para a questão, né? A quem interessa. E eles já pontuaram isso. E aí, parece assim que a ficção está se tornando uma realidade. O que está acontecendo hoje já vem sendo construído a passos, né, não muito longos, curtos, mas isso já vem sendo costurado há algum tempo, né? E nós fomos deixando passar. Então, caminhamos para uma sociedade sem escola. Já temos aí, né, propostas de que os alunos não mais precisam ir para a escola, tem famílias que são ricas, que pais não precisam trabalhar e que acham que podem assumir a educação dos filhos em casa. Mas é a questão do afeto, a questão da interação das crianças, a socialização, né? O poder ser criança, o poder ser jovem, como isso fica? Então, nós estamos assim, num momento de muita dificuldade, que além das doenças psicológicas, outras doenças vão aparecer, com certeza, e com muita força, como para a gente poder ir para oftalmologista, ortopedistas, reumatologistas e psicólogos terão muito trabalho, porque não só os pais, não só os professores, os alunos, todos estão em situações, vamos dizer assim, quase que agoniantes. Eu não estou no momento, no interior da escola pública de ensino fundamental, nem médio, mas tenho contato com vizinhos, né, com família, pessoas da família, e sei de crianças que estão vivendo assim, um momento tenso, né? Não só com os primeiros anos, né, mas também com o ensino médio, de pessoas que estão apavoradas. Ontem até ri muito com uma que disse assim, eu não aguento mais. Os pais ficam cobrando que minhas aulas estão rápidas demais, essa é de escola privada.
Aí ela disse, não briga comigo não, briga com o Zoom, porque eu tenho tempo dentro do Zoom para dar a minha aula. Mas que aula é essa? É uma aula comum, né, que ela prepararia para estar numa relação com os seus alunos em sala de aula. Então, ensino remoto, EAD, né, ninguém sabe ainda direito o que é isso, né, nem na universidade sabe. E aí querem enfiar os pacotes que já estão prontinhos, que têm toda essa carga econômica, política, ideológica, e querem que todos os professores fiquem satisfeitos com isso, né? Então, é lamentável que a gente esteja passando por isso. Eu vou dizer com sinceridade a vocês, no nosso trabalho remoto, como professora universitária, a gente está com um acúmulo de tarefas, né? Aborrecendo muitas vezes, que a gente participa de eventos online, com essas discussões que a gente vê que não tem fundamento, muitas vezes, que são falas enganosas. Como eu fui na sexta-feira, dormi muito mal, porque participei de um evento de manhã sobre estágio e saí assim, bom, foram tantas as críticas que pode ter esse movimento de mudar o que foi dito. Para minha surpresa, quando ligo o Jornal da Noite, tudo que tinha sido discutido de manhã, do jeito que estava, já foi publicado. Então, é muito duro, né? E a gente tem que abrir o olho, sim, participar dos movimentos, discutir e ficar de olhos muito abertos para esses pacotes que querem transformar a educação num grande mercado, que, na verdade, é isso. Eu não vejo como fazer uma educação à distância ou ensino remoto para a educação básica, principalmente, já que eu discordo também no ensino superior. Tá? É isso. É um desabafo. Obrigada, Margarida. É o lugar para isso mesmo. Está todo mundo sufocado. Sexta-feira é aquele dia do sextou, né? A gente está sempre esperando o que vai acontecer, né? Qual vai ser a bomba. Pois é. Thales, pode falar, sua vez. Boa noite, Fernanda. Boa noite, todo mundo. Eu sou professor da educação básica de 2 escolas do município no interior do estado do Rio de Janeiro, Bom Jesus e Itabapuana. E eu gosto muito da fala da Adriana e da fala do William, da fala da Adriana, quando ela fala que os professores precisam se reunir, fazer um manifesto, se reunir de alguma forma para poder apresentar alguma solução. Porque quando a gente apresenta um problema, a gente tem que trazer junto uma solução. E o William aponta os organismos internacionais, que a gente não pode deixar de considerar o papel dos organismos internacionais nessa educação à distância, nesse sucateamento da educação. Quem não leu, leia um ajuste justo do Banco Mundial, porque a educação que o Brasil está seguindo está caindo no precipício do ajuste justo do Banco Mundial. É a carta de sentença que foi assinada pelo Banco Mundial e o Brasil tem seguido essas normativas, jogando no colo do professor uma série de competências e habilidades que ele tem que desenvolver para trabalhar em sala de aula, inclusive tendo que ser criativo à distância. Ou seja, se por um lado, eu acredito que todos que estão aqui na sala, na roda de conversa, concordam que o ensino à distância é sucateamento, é perda da qualidade de uma educação pública socialmente referenciada para a classe trabalhadora. Então, se por um lado ela adoece os professores, causando ansiedade, depressão, insônia, por outro lado, ela gera exclusão para os alunos, alunos com incidências de fracasso escolar, evasão escolar, ou seja, é uma educação que só serve para excluir e adoecer. Então, se a gente concorda que não dá certo, a gente precisa apresentar possibilidades de confronto, já que a gente entende que a gente está vivendo uma luta de classes, a gente é atacado de um certo modo e precisamos reagir. E é nesse sentido que eu levanto o elemento da importância do sindicato.
todos os professores que estão assistindo essa live no Facebook, que estão nessa sala agora, se não são sindicalizados, precisam se sindicalizar, porque só a luta coletiva pode transformar a realidade. Então, nós precisamos ter essa consciência. A incidência de professores sindicalizados, pelo menos aonde eu sou sindicalizado, que é o CEP de Pádua, é muito pequena, é ínfima. Nós precisamos acreditar na potência da luta coletiva, sindicalizando. Precisamos, inclusive, deixo aqui como uma sugestão para um próximo debate, somente falar sobre essa importância do sindicato na atuação da educação, para a gente poder começar a pensar em estratégias para poder contra-atacar, já que nós estamos sendo atacados, e pensar também sobre a importância de uma greve como instrumento que historicamente tem sido um instrumento da classe trabalhadora para a gente poder reagir aos ataques que a gente tem sofrido historicamente. Deixo aí essa minha fala, minha sugestão. Muito bom, Thales. Obrigada aí pela contribuição. Paulo pediu para falar, depois tem a Karina, inscrita, o Alan, e tem algumas perguntas que estão chegando lá pelo Facebook, que eu vou ler daqui a pouco. Tem a pergunta também da Jaqueline, que fez aqui no chat. Então, eu vou pedir só para as pessoas que pediram para falar, vou botar eles para falar primeiro, por favor, Paulo. É bacana que a minha fala venha logo depois da do Thales, né? Porque eu queria tocar nessa questão do sindicato também. Eu sou um dos diretores do núcleo do CEP aqui no município de Talcara, que é onde eu atuo, e nesse final de semana nós tivemos um conselho deliberativo, né? E o CEP está querendo propor a discussão de lançar um plebiscito para a categoria, para que seja iniciado um movimento de greve como forma de reação ao uso das plataformas, né? Porque aí quando o William toca na questão da OCDE, eu acho importante a gente pensar, né? No percentual de PIB que o Brasil destina ao incentivo e ao investimento na educação, e justamente nesse momento onde os grandes conglomerados educacionais se unem junto com essas empresas internacionais para oferecer os seus portes, né? Se a gente pega, por exemplo, o ambiente do Google, que é onde a Secretaria Estadual do Rio está se organizando, todos os ambientes que a plataforma ela oferta em termos de acesso a conteúdo adicional colocado ali pelos professores são redirecionamento para sites parceiros, como o Marinaldo falava, da questão do uso dos dados e fazer com que haja esse condicionamento, né? Então, na verdade, a plataforma ela não é um mecanismo de consumo de conhecimento, ela é um mecanismo de consumo de capitalista, né? E aí tem uma outra questão importante que a Simone levantou, e eu acho que é importante a gente falar, como que a educação infantil, sobretudo o primeiro ciclo do ensino fundamental, vai fazer frente a esse movimento de educação online se a gente tem vários municípios da Baixada com salários atrasados há quase um ano, né? Então, como é possível manter toda a estrutura de trabalho remoto, sendo que os professores não estão tendo o mínimo de condição financeira para se alimentar, né? Então, tem todas essas questões. Por isso que eu acho importante a fala do Thales no sentido de fomentar a sindicalização, né? A gente vê nesse grupo de professores mais novos que estão chegando à educação pública uma resistência muito grande ao movimento sindical, porque acreditam que ele desarticula e desorganiza o espaço de trabalho. E esquecem de lembrar que foi justamente o movimento sindical e a mobilização de classe que garantiu uma estabilidade ou até mesmo um retardo desse processo de precarização, porque nós poderíamos estar em situações ainda piores se não fosse essa articulação, né? Então é importante demais. E eu queria, dentro dessa fala toda, fazer o mesmo pedido. A quem estiver assistindo a gente pela live no Facebook, fortaleçam os seus núcleos,
né? Participem dos seus sindicatos, estejam atentos a esse plebiscito que o CEP deve colocar em consulta pública, para que a gente possa, sim, reagir e propor alguma coisa que, de fato, represente uma modificação, né? Porque vindo de reuniões, porque assim, eu sou professor da rede estadual, trabalho em 2 escolas diferentes aqui no município de Talcara. Numa escola eu estou no chão, né, dentro de sala de aula, com o ensino médio, trabalhando sociologia e filosofia, e na outra eu sou orientador educacional, né? Então, a gente tem tido reuniões frequentes com as equipes pedagógicas da regional e também o próprio secretário, né, o nosso secretário Pop, que adora vídeos e lives e como, né, vocês me permitam a expressão coloquial, né, os elementos de seduzência dele, usando essas mídias, eles estão nos colocando no colo a ideia de que tornar válida e oficial o uso de todas as ferramentas digitais é o modo que a gente tem de garantir o vínculo com o nosso aluno, de não perder ele de vista, vejam só, né? Um espaço que é altamente excludente, e que, através dele, nós vamos garantir a transmissão do afeto necessário para que eles continuem se sentindo acolhidos à comunidade. E aí eu concordo com outra coisa que a Simone levantou mais cedo, trabalhar em escolas menores, nesse aspecto de distanciamento social, é um pouco mais favorável pela rotineira situação de proximidade entre as famílias, entre os alunos e entre os professores, porque existe uma relação que ultrapassa o muro da escola e se estende para a rua, né? São professores e alunos que se encontram aos finais de semana, que se veem nos mesmos espaços, que utilizam os mesmos ambientes e as mesmas ferramentas, né? A gente tem sido testemunha da grande quantidade de alunos que têm ido à casa dos professores aqui na nossa cidade para conseguir usar as ferramentas e ter o mínimo de acesso aos conteúdos, né? E aí surgiu, numa dessas reuniões da Secretaria de Educação, até mesmo uma discussão, até que ponto, né? Porque se tocou antes na questão do conteudismo. Para que bater na tecla de manter o cronograma dos temas, dos conteúdos, se agora seria a hora da gente pensar na questão de uma educação mais socioemocional, em que fortalecesse a identificação dos grupos entre si, para a gente promover essa união de combate contra o capitalismo que agora pretende colocar aí uma escalada definitiva de controle sobre o processo de educação, né? Então, na verdade, a gente tem aí uma questão que é bem delicada, além desse fato, que as plataformas, elas são aquilo que a Fernanda também disse, um mecanismo de controle, né? E, aparentemente, o plano de ação da Secretaria Estadual, ela oferece ao professor a liberdade de trabalhar os conteúdos e os temas da maneira como ele considera conveniente, entre aspas, valorizando o contexto em que cada escola consegue se manter funcionando, mas a gente sabe que por detrás dos holofotes, as pessoas que têm o gerenciamento da plataforma sabem exatamente o que está se trabalhando, né? E a partir desses registros feitos ali, a gente pode correr o risco até mesmo de terem ampliadas as perseguições aos educadores que trabalham conteúdos que vão de confronto com os interesses capitalistas, né? Então, tem uma série de questões que a gente não pode desconsiderar nesse momento. E o IAD trouxe para a gente uma lógica produtivista horrível, né? Por exemplo, o plano de ação estabelece que a cada aula
né, de conteúdo linkado dentro da plataforma, exista uma atividade, uma forma de avaliação, uma forma de interação. Então, quando chegarmos ao momento do fim da pandemia, o retorno das aulas presenciais, nós teremos alunos ansiosos pelo reencontro e professores destruídos emocionalmente, fisicamente, e sem condições de oferecer a qualidade de aula em ambiente presencial e até mesmo a oferta do afeto, da atenção e da dedicação que os alunos precisariam nesse retorno. Desculpa, eu acabei me estendendo muito. Eu achei excelente, assim, porque, inclusive, responde algumas questões que estão surgindo nos comentários do Facebook, né, de algumas pessoas que não entendem por que a gente está falando de uma forma mais crítica contra esse ensino remoto, enfim, esse ensino remoto na educação básica, né? Mas a gente vai falar disso daqui a pouco. A gente já começou um pouco atrasado, né? A gente começou, era 10 para as 8, e o nosso teto é de mais ou menos 1h30 para esse encontro, e agora são 9 horas. Então, a gente tem 2 pessoas inscritas ainda, que é a Karina e o Alan. Tem essas perguntas que eu acho importante que a gente responda, né? Tanto de quem está participando aqui da roda, como de pessoas que fizeram perguntas pelos comentários do Facebook. Então, não sei, eu acho que eu vou deixar a Karina e a Alan falarem, e aí depois a gente pode responder essas perguntas para a gente ir encaminhando para finalizar, né? Fiquei pensando muito na proposta que o Ninho fez, né? Da gente sair daqui com um manifesto, né? Não sei como que a gente poderia encaminhar isso, né? Mas, enfim, vamos pensando aí enquanto a Karina fala agora com a gente aqui. Gente, boa noite. Estão me ouvindo? Sim. Sim? Beleza. Eu sou pedagoga no município de Campos, interior do Rio, e como pedagoga no município eu trabalho mais diretamente com a educação infantil, de escolas públicas e privadas. E também sou pedagoga no Instituto Federal, e lá nós trabalhamos com os cursos técnicos, né, médio, e também com a educação superior. Então, eu não vou também reforçar a ação de tudo que já tem sido dito, né, até aqui, que a educação ainda mais para a educação é surreal para mim, o pedagoga, professora durante Karina, está cortando muito a sua conexão. Eu não sei, não tem ninguém com o microfone aberto, não, mas fecha teu vídeo, pode ser que melhore. Será que ficou melhor assim? Tá melhor. Será que tá melhor? Eu tirei o fone. Então, como eu estava dizendo, para mim é muito complicado pensar na educação básica sendo ministrada no formato EAD, né? Na verdade, nem a educação superior deveria ser ministrada nesse formato integralmente, né? Porque a gente sabe que a educação ela precisa ser ministrada visando o ser humano na sua integralidade. Então, a gente não consegue alcançar muitas dimensões desse humano trabalhando de forma à distância. Essa proposta e essa pressão, né, que tem sido feita para as redes, para os sistemas trabalharem de forma, no formato EAD na educação básica, é claro que só corroboram para a gente compreender, para a gente se certificar ainda mais de que a nossa educação tem sido atacada política e socialmente, que existe mesmo
um plano de desmonte da educação pública. A gente percebe claramente que as desigualdades sociais, elas ficam muito mais evidentes e afloradas quando essas propostas, quando esse momento surge, quando essas propostas são colocadas, praticadas, porque a criança da escola particular, ela tem muito mais acesso a todas as mídias, né, as digitais, a internet, ela tem um ambiente de estudo que a favorece para estudar e realizar as atividades. Em criança, na escola particular, seja recomendável a educação à distância, 100% à distância, mas os alunos da escola pública, eles ainda são colocados numa situação muito pior, porque não terão acesso às mesmas ferramentas, porque não terão acesso aos meios que uma criança da escola particular tem. Então, assim, para mim, essa situação toda que nós estamos vivenciando, a pandemia, essa pressão, vem aprofundar ainda mais as desigualdades no nosso sistema educacional, e não apenas isso, uma outra questão que eu queria abordar também, que já foi colocada, muito bem colocada, é que nós pensássemos sobre a degradação da profissão docente também, né? Os professores têm sido pressionados, eles têm adoecido. Eu falo aqui por experiência na minha família, o meu marido é professor da escola pública aqui no município, foram cortados vários benefícios dos professores da rede municipal, eles não recebem regência, o RET também foi cortado, vários auxílios e vários benefícios foram cortados para esses professores, e ao mesmo tempo uma pressão muito grande do sistema para que esses professores deem conta de levarem essa educação à distância para as crianças da rede pública. Então, a gente vê um sistema que está sendo cada vez mais precarizado, a profissão docente sendo muito desvalorizada, cada vez mais desvalorizada, né, porque o que a gente ouve nossos professores não são capazes, eles não conseguem, eles não dão conta, eles não foram formados para isso, mas, na verdade, ninguém foi formado ou capacitado para trabalhar numa educação à distância, 100% à distância, na educação básica. E me incomoda muito essa fala social que joga sobre o professor uma responsabilidade muito maior, né? Uma pressão também sobre ele e sobre os sistemas para que essa educação funcione de alguma forma. Então, acho que a gente precisa realmente refletir sobre isso, refletir sobre a quem interessa, né, esse formato de educação à distância, por que essa pressão, por que essa desvalorização e essa degradação cada vez mais profunda da profissão docente, sendo agora colocada cada vez mais em xeque, né? E a gente precisa refletir sobre essas questões para a gente não perpetuar ou para a gente não fazer eco com essas falas, né, que a gente ouve. Recentemente eu li uma matéria que eu assim, quase não acreditei, onde o ministro da Educação dizia que as universidades, por sua autonomia universitária, elas poderiam optar por não oferecerem o ensino à distância, a educação à distância. Mas aquelas que mantivessem as suas atividades à distância nesse período seriam beneficiadas, receberiam algum tipo de incentivo, né? Incentivo financeiro, incentivo de premiações. Isso é inadmissível. É inadmissível pensar e ler uma fala dessa vindo do nosso ministro da Educação.
E acontece que o que é mais preocupante é que muitas vezes esse pensamento ele é replicado, né, socialmente, ele é replicado pelas pessoas, o professor se cobra, né, ele se acha incapaz, ele acha que a responsabilidade é dele mesmo, e aí ele começa a adoecer por isso, porque ele toma para si a responsabilidade de salvar um sistema que é perverso e que está cada vez mais degradado, e não é por culpa dele, não é por culpa do professor, né? Então, que a gente pensasse nisso enfim, que a gente também combatesse de alguma maneira, né, essas falas perversas, essas falas que demonizam o professor muitas vezes e que acabam o colocando numa situação difícil, né, perante a sociedade. É isso. Obrigada, Karina. Enfim, o Alan pediu para falar. Fernanda. Oi? Oi. Deixa eu... tem muitas inscrições? Não, então, a gente está com o tempo meio estourando. Aí, o Alan tinha... isso. Não, é isso. Tá. É que você caiu, né? Eu vi que você caiu, você não estava... eu já comentei aqui com todo mundo que o Alan está inscrito e a gente tem algumas questões para responder de pessoas que perguntaram tanto aqui no chat quanto lá no Facebook. Fernanda, você quer ver as questões aí primeiro? Então, tem uma pessoa que comentou 3 vezes aqui já, é a Cláudia. Ela ficou questionando por que a gente está batendo tanto, né, nisso, qual é o problema das crianças estudarem em casa com as suas famílias, né? Que mal tem as crianças ficarem em casa com seus pais. Aí depois ela comentou também por que não, né? Ela disse que entende que os professores possam estar se sentindo um tanto perdidos, mas é necessário que eles precisem se adequar a essa nova situação, por que não procurar melhorar esse ensino à distância até que o mundo consiga voltar ao normal após o Covid. E aí depois, na outra que ela escreveu aqui, ela fala que poderíamos aqui buscar meios de ajudar essas crianças que não têm acesso à internet, ao computador, nem ao celular, porque essas crianças vão se sentir perdidas, até mesmo excluídas diante das outras que tiveram condições de estudar, né? Assim, na verdade, a gente está falando nessa nossa roda hoje mais da educação pública, né, do que da educação privada. Então, quem não tem, talvez, a dimensão, né, do que é toda a precariedade, tanto de acesso quanto de condições de trabalho, né, e falando especificamente dos professores, na educação pública, né, então a gente teve aqui, né, os professores do Vidigal, que falaram hoje aqui, o Ninho e a Simone, né, os professores do interior do estado, né, hoje não está presente o Tiago, que teve na nossa última live, que é professor de uma escola em Miracema, que fica numa das favelas da cidade, né, Miracema, no noroeste fluminense. O Tiago, né, que é do meu grupo de pesquisa, ele relata quase que semanalmente angústias. Ele não está aqui hoje porque está com suspeita de Covid, inclusive. E a angústia maior dele é que mais de 90% dos alunos não tem nenhum acesso, né? A região noroeste, ela é uma região com com muita área rural ainda, onde não chega a internet. Então, a gente tem muitos alunos do interior do estado que não têm acesso nenhum e que estão completamente afastados dessa possibilidade de ensino remoto, né? Fora outras questões que eu acho que são importantes de serem pontuadas, né? Que quando a gente fala, né, por que a gente está condenando, né, a educação em casa, por que é importante? É claro que é importante que os pais, né, tenham relação e acesso àquilo que os alunos, seus filhos estão estudando, que eles possam acompanhar. Só que a gente não pode esquecer que muitas famílias estão trabalhando remotamente, né, e estão tendo que dar conta de várias outras tarefas, né, desse cotidiano, inclusive tarefas a mais, que é ter que lavar, limpar todas as compras que você traz para você não pegar o vírus, né? Enfim, são horas e horas que a gente perde fazendo essas atividades, né? Então, todas as pessoas estão tendo que fazer isso, né? E tem uma sobrecarga de trabalho muito grande para quem tem que trabalhar remoto
cuidar dos filhos, enfim, da casa, de todos os afazeres e também dar conta das atividades, né? E a gente eu estou pesquisando isso desde o início da pandemia, então a gente tem alguns dados aí que mostram que tem famílias que estão exaustas, estão pedindo, inclusive tirando as crianças das escolas por causa dessa sobrecarga de trabalho, né, que tem de ter que dar conta do dever de casa e provas, e, né, isso tanto nas instituições públicas quanto nas privadas. Né? Até a Simone fez um comentário aqui que as escolas particulares não querem educação, querem mostrar diferenciação. Né? Então, a gente sabe que muitas escolas privadas têm a necessidade mesmo de alcançar resultados, de mostrar resultados, porque isso mantém as mensalidades sendo pagas. Né? O Marinaldo falou de uma live, né, de publicitários. Eu vi uma chamada para uma live, já tem mais ou menos um mês, que eram enfim, jornalistas, advogados, enfim, pessoas que não são da área de educação, falando de educação, e aí eles estavam, na verdade, fazendo uma live sobre direito do consumidor, onde eles queriam discutir com pais de alunos que estão em escolas particulares o que eles tinham, né, as exigências que eles tinham que fazer, qualidade versus redução da mensalidade. Né? Então, na verdade, quando infelizmente, a gente entende que a educação privada ela é mercantilizada, ela está sendo, já não de hoje, né? E na pandemia, essas questões elas ficam muito expostas, né? Nessa situação que a gente está vivendo. Muitos professores de escolas privadas foram demitidos, outros tiveram redução de 30% a 50% do seu salário, né? Então, a gente está falando de famílias que perderam sua renda, para muitos a única renda, né? E que continuam trabalhando, porque essas escolas não pararam com a educação à distância, mas reduziram salários porque tiveram, né, enfim, pais que tiraram seus filhos, que colocaram na pública ou que não colocaram em nenhuma escola, né, e aí tem até questões que os próprios conselheiros tutelares depois podem explicar isso melhor, como que fica isso, um aluno dentro da legislação, uma criança em idade escolar pode estar fora de uma escola, né, a gente sabe que não, enfim, tem todas essas questões, mas eu não vou me alongar muito aqui, vou deixar o Alan falar, porque a gente precisa finalizar essa live. Fê, diga. Só para complementar, se me permite, Alan, rapidinho, só para complementar, do ponto de vista do aluno da escola particular, eu tenho recebido vários telefonemas de alunos que não estão dando conta, alunos de escola particular, que eles não estão dando conta dessa sobrecarga, de ficar na frente do computador por 5 horas. Então, acorda para dar bom dia, volta a dormir. Eu mesma pergunto para o meu filho, que estuda em escola particular, se ele está aprendendo alguma coisa. Ele disse, mãe, não estou aprendendo. Então, assim, não tem... O vínculo é uma coisa muito importante. Complementar, conversar sobre o que está acontecendo é algo muito importante. E é bacana para manter aquele vínculo que a gente tem falado. Mas... pela ótica, pelo olhar do aluno, pelo que eu tenho percebido, conversado com uma galerinha e com alguns responsáveis, assim, estão passando com um trator em cima do que eles estão sentindo diante do que está acontecendo no mundo. Porque eles têm uma percepção muito, muito atenta. Né? O meu filho veio, para terminar, um caso do menino que infelizmente caiu lá no Recife, enfim, por aquela situação. Mais uma notícia tão triste nesse momento, mãe. Então, assim, é preciso um lugar de discussão e não um lugar para só conteúdo. Não, estão acontecendo coisas muito sérias. E de que forma a gente está conversando com as crianças? Fora toda essa coisa que a Fernanda colocou também. Era isso que eu queria, só para complementar um pouquinho. Obrigada, Adriana. Fico pensando... né, como é que a gente vai falar de racismo, como é que nós, brancos, vamos ser antirracistas se uma coisa tão séria quanto essa situação, né, do Miguel na semana passada, né, não pudesse... Vamos fazer, em cima do que... Desculpa ter te interrompido, mas é algo que eu estava pensando, imaginando. A gente vai fazer educação e etnia. Sim. A gente tem mais aí... A gente tem mais uma live, né, que já está marcada, mas a gente vai ter outras também que a gente está querendo discutir. Gente, vou deixar o Alan falar. Fernanda, como é que é o nome da nossa colega que
fez algumas colocações aí, que você até citou sobre... Cláudia, né? Então, claro, eu quero falar com a Cláudia, mas com todos, na verdade. Eu também fiquei pensando muito aqui, né, sobre o que nós conversamos aqui hoje. Na realidade, essa live em especial, por eu atuar na ponta, né, de uma escola pública e estar hoje ali no dia a dia de um sistema, de uma plataforma de ensino virtual, eu venho já pensando muito assim, né, nessa questão. E aí eu me lembrei que um dos estágios que eu fiz na Universidade Federal Fluminense no ano de 2001 foi exatamente sobre psicologia e tecnologia. E na época era uma área que sofria até um certo preconceito, porque era exatamente a proposição de uma formação EAD, que enveredava para uma área mais de RH, mas a ideia era trabalhar essa interface da psicologia com a tecnologia, na realidade, né? Os conteúdos eram mais da área de RH, mas a ideia da proposta era essa. E, claro, naquela época, né, quer dizer, em 2000, no início dos anos 2000, você pensar nisso, né, a própria psicologia ela tinha um certo pé atrás, um certo preconceito com essa ideia. E, na realidade, o que a gente vê hoje é que nós estamos em 2020 e isso é uma coisa que não há efetivamente como a gente não discutir mais isso. Não tem mais como se pensar. Então, talvez, quando a Cláudia fala sobre, né, poxa, mas o que tem de errado nisso? Por que estão batendo tanto na EAD e tal? E, Cláudio, eu acho que num certo ponto você tem até razão, a gente tem que discutir isso sim. A educação à distância ela precisa ser pautada e ela pode até ser um instrumento interessante. E também a gente dizer que não há afeto nas tecnologias, né, nas relações mediadas por tecnologia e tudo, também isso não é verdade. Muitos de nós aqui não se conhecem nem pessoalmente, e a gente consegue criar vínculos de afeto só em olhar ali no olho, ou escutar uma fala, ou se reconhecer num discurso, numa posição ali militante, e muitos de nós nem se conhecem pessoalmente. Esse também não é o problema. Então eu queria aqui, na realidade, fazer um contraponto de que a questão maior não pode ser exclusivamente a discussão da formação ou da utilização de meios tecnológicos na formação. Eu acho que tem uma questão que é importante, que é a gente falar disso em relação à educação básica. Porque nós estamos falando de crianças e adolescentes sujeitos em formação, sujeitos em desenvolvimento, e que tem muitas peculiaridades. E o contato próximo é muito importante para essa formação. Né? Então, a educação à distância, no caso de crianças e adolescentes, é algo que, se não for muito bem trabalhado, efetivamente pode trazer alguns prejuízos. Isso é um ponto. O outro ponto é que a forma como essa educação à distância chegou é que talvez Cláudia e demais colegas sejam mais preocupantes, porque não é a questão tecnológica, mas é a questão do uso. Por que nós fizemos essa provocação de uma pergunta na live? Né? A quem interessa? É porque essa EAD, essa educação à distância que está sendo implementada, ela foi feita, primeiro, eu separei 3 pontos aqui, sem a devida inclusão digital. Então, por exemplo, meus colegas, a plataforma que está sendo utilizada
aqui por nós. Eu estou falando de uma cidade com um governo progressista, de esquerda. Então, né, a gente nem pode colocar isso porque nós não estamos discutindo questões partidárias ou de governo. Nós estamos falando de questões sociais. Então, quando a gente fala, por exemplo, aqui, né, uma situação como essa, uma plataforma que ela se adequa muito melhor, por exemplo, ao computador ou ao laptop. E diga-se de passagem, de 90% a 95% dos alunos precisam utilizar o celular para acessar essa plataforma. Então, um problema simples. Os alunos não estão conseguindo colocar a foto. E aí você não consegue ver com quem você está trabalhando. Simples. Por quê? Porque é um processo que se adequa bem a um laptop ou a um computador. Só que de cada 100 alunos, 2 ou 3 têm computador. Então não houve inclusão digital, não houve essa preparação efetiva para que esse instrumento seja um instrumento de inclusão. Então o risco dele ser um instrumento de exclusão é muito maior. Segundo, não houve a participação popular nessa discussão. Quando a gente faz um PPP, gente, para a escola, projeto político pedagógico, uma das coisas que todo mundo adora colocar lá, participação da comunidade escolar, participação da família, dos alunos, dos discentes, dos docentes, quer dizer, de todo mundo. Mas, ora, veja, e na questão dessa mediação por tecnologia? Houve efetivamente a participação, a conversa, o diálogo com os usuários do sistema, com os alunos, com os pais, e eu diria até com os professores? Será? Não, não houve. Não houve essa conversação. Isso não foi amadurecido coletivamente. E terceiro, o objetivo que nós estamos vendo ocorrer com a implantação da educação à distância não é a inclusão, não é a facilitação da formação, mas sim uma produção em massa de sujeitos prontos, ou seja, com um papel na mão, com um diplominha lá na mão, prontos para o mercado de trabalho. Ou seja, o pano de fundo disso tudo é um retorno grotesco a uma educação tecnicista, voltada para o trabalho, para massas de trabalhadores. E trabalhadores não críticos, trabalhadores braçais. Então, são 3 pontos graves. Nós não estamos aqui para endemonizar a educação à distância, não. Vamos pensar sobre ela, mas vamos dialogar, vamos conversar. Então, esse basicamente era o ponto crítico que eu queria colocar. E para encerrar, eu queria só dar uma pincelada na questão dos sindicatos, porque eu vi que os colegas fizeram apelo para o sindicato, vamos nos sindicalizar e tal. É muito legal, eu reforço o apelo dos colegas. Mas eu acho também, aí eu faço um apelo do lado de cá, como profissional, né, de rede, profissional da ponta, que os sindicatos também se aproximem dos seus trabalhadores. Porque também os sindicatos perderam um pouco as suas características de construção coletiva. Os sindicatos também passaram a atuar muito mais numa perspectiva de discursos enquadrados do que de um discurso de uma coletividade mais ampla. Sindicato também não é órgão de governo nem órgão partidário. Sindicato é órgão de classe, é órgão de trabalhadores. Então, essa proximidade dos sindicatos, dos conselhos profissionais, das associações, é fundamental. Senão a gente vê sempre as mesmas pessoas, as mesmas carinhas,
e os mesmos discursos. O sindicato ele também tem que ofertar, ele também tem que ter um poder de sedução, de aproximação, porque a descrença ela é imperativa. E sindicato de 1, 2% de categoria, gente, ou que seja de 10%, assim como conselhos profissionais para 5, 10% de categoria, infelizmente, é uma perda muito grande. Então, era o que eu tinha a colaborar aí. Oi, Alan, obrigada. Então, em relação a essa questão do sindicato, né? A gente sabe que tem muitos problemas, né? Enfim, a gente vê muitos profissionais reclamando, mas a gente também sabe que, na verdade, foi feito um trabalho de base, mas aí eu falo, não é nem trabalho de base do sindicato, que nem o Paulo escreveu, mas um trabalho de base da educação, de despolitização, né, e que acontece não só na educação básica, quanto na educação superior. Né, e isso fez com que as pessoas tivessem se afastado nas últimas décadas das suas bases, né, das suas categorias. Né. Uma das categorias que é mais desunida é a categoria da qual a gente faz parte, né, professores. Né? Eu já participei de várias atividades, inclusive não sindicais e não sindicais, onde eu vejo uma segregação muito forte entre os próprios profissionais de educação. Professor de educação básica é um grupo, professor de educação superior é outro. Se você é um profissional não professor, ou mesmo sendo uma formação em licenciatura, mas você não é regente, você é outra categoria. Né, os orientadores educacionais. Então, tem hierarquias, né, que segregam e segmentam. Né? Na verdade, isso faz parte do sistema que foi criado para essa segregação e para que a gente se mate entre nós mesmos e não mude, né, a estrutura, e não mude essa configuração de poderes. Né? Essa disputa de poder, né, e essa forma como isso está colocado, e não é de hoje, não é do governo atual ou do anterior, isso já está assim há décadas. Na verdade, desde 1500, né, vamos colocar aí, né, desde que os portugueses resolveram vir estuprar as Índias. Né? Bom, enfim, então a gente precisa entender que, assim, eu concordo com você, os sindicatos têm que se aproximar. Eu acho que eu posso falar, enquanto professora universitária, que tem um sindicato que ainda é forte, e é um sindicato que, diferente do que muitas pessoas criticam, eles não obrigam os professores ao desconto sindical. Eu me filiei porque eu quis. Né? Eu sou filiada ao meu sindicato desde 2015. Né? Me filiei porque eu quis contribuir para o trabalho deles, que é um trabalho muito importante. Né? Agora, essa coisa as pessoas não sabem, inclusive, existe muita manipulação de informação, né? Porque os sindicatos, eu já ouvi de muitos amigos, isso porque o sindicato obriga a gente a pagar e não fazem nada, partidário, sacanagem, politicagem, as pessoas, né, fazem essas críticas, algumas eu entendo que tem a ver, inclusive, com as próprias experiências dessas pessoas, mas eu já pesquiso isso há alguns anos, né? Thales tem feito uma pesquisa junto comigo, sobre a questão do adoecimento docente, e uma das coisas que a gente percebeu nessa pesquisa é que muitos professores desconhecem completamente a atuação do sindicato, para que serve, que direitos que eles estão sendo assegurados, assim como as greves. Né? As pessoas não sabem que ainda existe, a universidade pública ainda existe, né, graças a muitas greves que aconteceram, né, desde a década de 90 para cá. Infelizmente, é um instrumento que a gente tem e que a gente precisa fazer uso quando a gente não consegue negociar. Ele não acontece, né, como eu li algumas pessoas comentando, a gente não faz greve por fazer, porque a gente quer ficar de férias. Né? A gente faz greve porque a gente precisa lutar pelos direitos não só das nossas categorias profissionais, como daquelas pessoas que são assistidas por esses serviços públicos, né, que são assistidas por essas políticas públicas. Né? A gente está falando disso, educação. Né? Educação que não é mercadoria, educação de qualidade, educação para a qual nos preparamos por muitos anos. Né? Eu estudo educação há mais de 20 anos, né? E sou professora de formação de professores, junto com a Margarida, que está aqui, né, na nossa live, e com outras pessoas que estão presentes. Então, assim, é importante a gente marcar, que eu acho que assim, tem problemas, sim,
né? Mas a gente não pode virar as costas, como tem acontecido em muitos lugares, né? Por exemplo, no Noroeste, é baixíssima a adesão dos professores ao sindicato, né? O Paulo é um responsável pela regional lá do Noroeste, ele sabe disso, Thales também, né? Da regional de Santo Antônio de Pádua. Então, assim, é muito baixo, não dá 20%, né? Então, e aí é uma luta difícil, né? Ainda mais com toda a perseguição política que está acontecendo hoje, não só aos sindicatos, como inclusive aos conselhos profissionais, os conselhos profissionais que têm um papel importantíssimo, né, na fiscalização, na regulação da atuação, né, profissional. Então, assim, a gente precisa estar unido e defender, tá, esses espaços coletivos, esses espaços que são tão importantes para a manutenção do nosso trabalho, do trabalho de qualidade, do trabalho ético, do trabalho, enfim, que chegue para quem precisa. É isso. Bom, falou em sindicato, me provocou. Vai lá. Mostraram assim o quanto é difícil ser sindicalista, né? Especialmente de algumas categorias, né? Então, só para poder ilustrar assim, um pouco, eu acho que você já falou bastante, deu assim uma visão, né, do sindicalismo, é isso mesmo, eu concordo com você. E assim, só para falar que quando eu fui presidente do Sindicato dos Psicólogos e a gente conseguiu levar o sindicato, e não eu, mas a direção conseguiu levar o sindicato para os movimentos sociais, na atuação, né, porque os movimentos sociais, quando a gente está integrado, né, a esses movimentos, a gente está na defesa dos direitos, né, dos trabalhadores, né, os movimentos sociais, na realidade, tem esse objetivo também, né, de lutar pelos direitos dos trabalhadores, da classe trabalhadora, porque quem está no movimento social é trabalhador, né, a elite está em outro lugar, né, eu acho que... E assim, eu quase fui, aliás, né, teve pessoas que entraram na justiça, entendeu, dizendo que o sindicato, e me processando, né, que a gente estava desvirtuando o papel do sindicato, que o papel do sindicato deveria apenas entrar na justiça para defender o trabalhador. Porque, né, então, assim, a justiça seria o último caso, o último recurso. A atuação sindical ela é eminentemente política, né? Eminentemente política, e não interessa ao Estado que o sindicato tenha esse papel, que é o papel político da representação dos trabalhadores, né? A questão trabalhista é um ponto, né? Quer dizer, quando as questões políticas não são resolvidas, então vai-se para a questão vai para a questão judicial, entende? Então, assim, o Alan tocou num aspecto aí, talvez até para me provocar, né, Alan? Mas, enfim, eu acho que a gente vai ter outros momentos para poder discutir essa questão sindical, que a gente já é 9h35, né? E a gente já está, né, mais do que passou da hora, né? Aliás, que bom, né, que se passou da hora, porque a coisa foi boa, né? Quando não é boa, fica a dica, hein, Marinaldo? Já não, tem mais tema para lives futuras aí. O Marinaldo caiu, gente. Isso é outra questão muito importante, assim, quando a gente fala de ensino remoto, né? A qualidade da internet é péssima, gente. Isso não é, sabe, só de quem está no interior ou quem está numa... quem mora numa cidade grande, com fibra ótica, com sei lá o quê, sabe? Não é uma qualidade maravilhosa, excelente para a gente trabalhar, né? Eu que trabalho todo dia, agarrada no computador, com 500 reuniões, enfim, e todo mundo, né, que está aqui, o professor com certeza também usa muito, a gente sabe que é muito complicado. Ele subiu de novo. Marinaldo, termina a sua fala, então. Então, eu acho que, como a questão, o sindicato também tem uma questão na formação do trabalhador, quem sabe a gente possa fazer uma live sobre isso, né? Para a gente poder discutir a questão dos vários segmentos dentro do sindicalismo, né? O que é um sindicato? Isso vai ser uma maravilha.
Tá bom? Eu acho Fernanda, excelente. Desculpa. Vou te passar a bola aí. Eu só gostaria que, quando nós encerrássemos, um pouco mais à frente, que o grupo, que o núcleo pudesse permanecer para a gente bater um papo rapidinho, tá? Tá ok, querido. Olha, que bom. Fico feliz que isso tenha surgido como um tema, porque eu acho que a ideia, assim, né, da gente realizar essas lives e trazer esse formato de roda é justamente para fazer circular a palavra, para a gente ter diversas opiniões e visões, né, enfim, da educação, da psicologia, das relações, né, e que a gente possa esclarecer também, porque, enfim, a gente está vivendo tempos pandêmicos e de desinformação, né, de muita desinformação, de muita fake news. Então, no que a gente, né, puder, enquanto profissionais de psicologia, de educação, né, enfim, trazer essas informações e gerar mais esclarecimento para as pessoas, eu acho que é maravilhoso. Assim. E falar sobre representação, né, seja ela sindical, seja ela a partir dos nossos conselhos profissionais, de outros coletivos, movimentos sociais, eu acho que a gente precisa falar disso sim. Infelizmente não vai dar tempo aqui, porque já estouramos os... já estamos indo para 2 horas aqui de live quase. Então é isso. Eu queria muito agradecer a presença de todas, todos e todes, de quem está nos assistindo também pelo Facebook, né? E, enfim, é isso. Uma boa noite para todos e nos vemos na próxima, dia 18. A gente vai ter a próxima live do nosso núcleo de educação, do Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro, e outras virão aí com outros temas que estão aparecendo aí, né, como sugestões. Tá bom? Obrigada a todos, a todas e a todos e boa noite. Boa noite.